Olá, professores e alunos, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Paulo Torres e estarei aqui com vocês. Então, vamos ver o que nós teremos hoje. Na aula 4, o objeto de conhecimento, abordagem dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as ODS, detalhamento, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, metas e indicadores, objetos de desenvolvimento sustentável e a Amazônia. E vamos para a nossa aula. Muito bem, nós vamos falar hoje sobre a Agenda 2030 e olha que imagem que nós temos aqui, maravilhosa. A Agenda 2030, ela tem 17 objetivos onde vários países se comprometeram para estar batendo metas e essas metas visam proteger o nosso planeta como um todo em vários aspectos e nós vamos ver cada um deles aqui. Mas é importante salientar que todos esses objetivos, todas essas metas, elas derivaram de um outro evento que nós tivemos, que é a Agenda 2015. Dê uma olhada. Na Agenda 2015, nós tínhamos 8 objetivos aí para que a gente pudesse cumprir as metas em cada um dos países que se comprometeram ali. Só que foi passado por uma revisão e surgiram os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda de 2030. Mas vamos ver um pouquinho mais aprofundado sobre isso. Dê uma olhada no vídeo. A Agenda Ambiental de 2030 reuniu 192 países para discutir sobre o futuro do nosso planeta, produzindo 169 metas divididas em 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ou simplesmente ODS. Os ODS são, na verdade, uma evolução dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, os famosos ODM, lançados pela ONU no ano 2000 na histórica Declaração do Milênio. Naquela época, as nações uniram forças para reduzir a pobreza extrema em 15 anos, estabelecendo metas como a universalização do ensino básico e a redução da mortalidade infantil. E sabe por quê? Quando estabelecemos metas claras como essas, temos mais motivação para alcançá-las. É como estudar em uma biblioteca cheia de gente determinada. Você se sente mais pressionado, no bom sentido, a seguir em frente, pois ninguém quer ficar para trás. Isso também vale para os países. Trabalhando juntos, eles se comprometem ainda mais a alcançar objetivos comuns. E os esforços deram resultados. Em 15 anos, conseguimos diminuir pela metade o número de pessoas vivendo em extrema pobreza ao redor do mundo. A taxa de matrículas no ensino primário atingiu 91% em regiões em desenvolvimento, e o número de meninas nas escolas cresceu significativamente. A luta contra doenças como HIV, AIDS, malária e tuberculose também avançou, e a mortalidade infantil caiu drasticamente. Além disso, mais pessoas agora têm acesso à água potável e a mortalidade materna global foi reduzida em 45%. Apesar desses avanços incríveis, ainda há muito a ser feito. Com o fim do prazo dos Objetivos do Milênio em 2015, era necessário um novo plano. Em 25 de setembro de 2015, 193 líderes mundiais aprovaram a Agenda 2030, um plano ainda mais ambicioso que o anterior. O objetivo? Erradicar a pobreza extrema, combater a desigualdade e frear as mudanças climáticas. Para isso, foram estabelecidos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que se desdobram em 169 metas específicas. Esses objetivos permitem que os governos planejem, implementem e monitorem políticas públicas de forma mais organizada e eficaz. Por meio de indicadores, podemos comparar resultados e fazer análises históricas.
Mas os esforços não param por aí. A Agenda 2030 é uma responsabilidade de todos: ONGs, empresas privadas e você. A sociedade tem um papel fundamental, desde pequenas ações diárias até a fiscalização dos compromissos assumidos pelos nossos representantes. Somente trabalhando juntos, de forma convergente, conseguiremos alcançar esses ambiciosos objetivos. Vamos nessa? O futuro do planeta está em nossas mãos. Show, olha que maravilha! Então, nós temos aí vários objetivos que ao longo dos anos foram sendo colocados à mesa para que os países se comprometessem. E agora, com as ODS na Agenda 2030, nós temos 17 e nós vamos aqui começar a falar de cada um deles. E o primeiro que nós vamos falar aqui é a erradicação da pobreza. Então, o primeiro objetivo é este, mas vamos trazer algumas informações, dê uma olhada. Então, você consegue ver aí nessa pequena informação que a população mundial, claro, quando foi apresentada essa pesquisa, tinha em torno de 7 bilhões de pessoas que viviam ali em torno de 3 bilhões apenas com 9,25 centavos por dia. E parte dessa quantidade de pessoas, mais de 1,3 bilhões de pessoas estão vivendo com a metade disso. Isso é muito importante você entender que a sua realidade, né, dependendo de onde você está situado, não corresponde a essa pobreza extrema, né? Claro, a gente tem mais informações aqui para trazer para vocês. Dê uma olhada aqui numa notícia da Agência Brasil. Então, nessa notícia está falando que mais de 1 em cada 4 crianças vive em pobreza alimentar grave. Então, nós temos aqui que mais de 1 em cada 4 crianças com menos de 5 anos, né, vive em situação de pobreza alimentar grave. Isso significa que mais de 180 milhões de crianças correm o risco de sofrer consequências graves para a saúde. Então, é importante entender o porquê essa preocupação existe em erradicar essa pobreza. A situação no Brasil é diferente em outros países. É importante a gente estar olhando a realidade de cada um desses países, porque foram apresentados aí nessa reunião em 2015 para propor metas para 2030. Outra informação aqui é que, no entanto, 440 milhões de crianças com menos de 5 anos que vivem em cerca de uma centena de países de baixo e médio rendimento não têm acesso a esses grupos todos os dias, vivendo em situação de pobreza alimentar, e destes, cerca de 181 milhões consomem no máximo alimento de 2 grupos. O que são esses 2 grupos? Aqui, o texto está colocando, por exemplo, arroz e um pouco de leite. Tem 50% mais probabilidade de sofrer de formas graves de malnutrição. Então, geralmente, esses 2 grupos são arroz e leite. Está entendendo onde nós estamos querendo chegar? Porque arroz e leite é fonte de gordura e fonte de carboidrato, nós não temos proteínas. Então, aqui é bem possível uma malnutrição. E o texto corre falando sobre todas essas preocupações, e essa preocupação precisa ser sua e minha, para que a gente possa também estar contribuindo aí para a erradicação da pobreza. Mas vamos continuar, porque essa ODS número 1 tem alguns objetivos, algumas metas para estar cumprindo, que é erradicar a pobreza extrema, globalmente definida, como viver com menos de 1,90, aqui a gente está falando de dólar por dia até 2030. No 1.2 nós temos reduzir pela metade a pobreza em todas as suas formas, para todas as idades, de acordo com as definições nacionais. Então, note que os objetivos, essas metas, é até 2030, porque em 2030 será feita uma nova reunião. Em 1.3, nós temos implementar sistemas de proteção social abrangentes, visando cobrir significativamente os pobres e vulneráveis até 2030. E 1.4, garantir direitos econômicos iguais
e acesso a serviços básicos para pobres e vulneráveis até 2030. 1.5 fortalecer a resiliência dos pobres contra eventos climáticos extremos e desastres até 2030. Então note que é uma realidade que a gente precisa ter aí um olhar, né? Precisamos estar combatendo essa e erradicando essa pobreza, tá? Não só aqui no Brasil, mas no mundo como um todo. Importante dizer que existem reuniões ao longo do tempo onde essas métricas estão sendo analisadas. Mas vamos ver a meta, que é o objetivo número 2, né? Dê uma olhada. Logo em sequência, erradicar a pobreza, nós temos o segundo, que é fome zero e agricultura sustentável. Então, claro, a gente precisa ter uma preocupação aí com a questão financeira, mas também ela está atrelada à comida, o que essas pessoas estão comendo, como eu mostrei agora há pouco nessa informação. Então, vamos aí dar uma olhada mais a fundo o que é essa ODS, esse objetivo de desenvolvimento sustentável, né? Nós estamos falando aí da fome zero e agricultura sustentável. Então, para isso, eu trouxe aqui também um outro link que traz aqui informações como mais de 1 bilhão de refeições são desperdiçadas todos os dias no mundo. Eu tive a oportunidade de viajar e alguns hotéis, quando se faz o café da manhã e sobra, eles são obrigados a jogar no lixo. As empresas, até com o risco de contaminar pessoas, caso aqueles alimentos, né, que foram tocados por outras pessoas podem estar gerando doenças, elas não podem dar para as pessoas. Então aqui nós temos que todo alimento jogado no lixo, segundo a ONU, 28% são de serviços de hotéis, refeitórios e restaurantes. 12% do comércio varejista, como açougueiros e mercearias, e cerca de 60% é oriundo do desperdício familiar nos lares. Então note que é muita comida sendo jogada fora, né? É importante que esse alimento poderia estar sendo distribuído para as pessoas que têm necessidade também, né? E aí, aqui também diz no texto que mais de 1 bilhão de refeições foram jogadas fora por dia no ano de 2022, e o número é quase 1/5 de tudo que é produzido no mundo. Então é muita comida sendo jogada fora. E as metas desse objetivo são, dê uma olhada, nós temos aí erradicar a fome e garantir alimentos seguros e nutritivos para todos até 2030. No 2.2 nós temos eliminar todas as formas de desnutrição com foco em crianças, adolescentes, gestantes, lactantes e idosos. No 2.3 nós temos dobrar a produtividade e renda dos pequenos produtores agrícolas com acesso a recursos. Nós temos no 2.4 promover sistemas alimentares sustentáveis e práticas agrícolas resilientes. E no 2.5 preservar a diversidade genética de sementes, plantas e animais, garantindo acesso justo até 2020. Então note que nós temos aí várias metas para poder ter um foco, principalmente em agricultura familiar. Então vamos para o próximo. O próximo objetivo é o objetivo número 3, que é saúde e bem-estar. Então note que tudo está atrelado. Tudo está atrelado para que a gente possa realmente trazer uma qualidade de vida a nível global. Então, nós temos o seguinte no saúde e bem-estar. Dê uma olhada. Segundo a ONU, mais de 6 milhões de crianças morrem a cada ano antes do seu 5º aniversário. Eu sei, é uma informação muito forte. 9 milhões de crianças abaixo de 5 anos de idade morrem a cada ano de condições evitáveis, tratáveis. E apenas 50% das gestantes em regiões de desenvolvimento recebem adequada assistência
médica. Então, note que aqui é possível a gente evitar essas mortes, porque são doenças tratáveis. Precisava apenas de atendimento médico. E claro, nós temos ONGs que trabalham para isso, mas ainda não é o suficiente. Os países e essas regiões precisam juntar forças para que a gente possa aí estar cuidando dessas crianças até 5 anos de idade, gestantes, idosos, tá? E as metas dessa ODS são, dê uma olhada, reduzir a mortalidade materna global para menos de 70 por 100 mil nascidos vivos até 2030, eliminar mortes evitáveis de recém-nascidos e crianças menores de 5 anos, erradicar epidemias de AIDS, tuberculose, malária e outras doenças transmissíveis. No 3.4 nós temos reduzir a mortalidade prematura por doenças não transmissíveis e promover a saúde mental, fortalecer a prevenção e tratamento do abuso de drogas e álcool e reduzir pela metade mortes e ferimentos em acidente de trânsito até 2020. Continuando, note que são vários envolvendo a saúde, né? Garantir o acesso universal a serviços de saúde sexual e reprodutiva, alcançar cobertura universal de saúde com acesso a serviços, medicamentos e vacinas e reduzir as mortes e doenças causadas por produtos químicos perigosos e poluição até 2030. Então note que são metas muito importantes para a gente estar cumprindo e note que os países realmente estão se comprometendo a isso. Você pode entrar no site da ONU e acompanhar, principalmente o Brasil, mas outros países também, em como estão o processo para atingir essas metas. O quarto objetivo de desenvolvimento sustentável é a educação de qualidade para todos. Então, claro, não só no Brasil, como a gente está falando, mas no mundo todo, o objetivo é dar uma educação de qualidade. O que esses adolescentes, essas crianças, né, estão precisando realmente é uma educação equitativa, inclusiva, né? Então vamos nos aprofundar mais nesse conteúdo. Dê uma olhada. Nós temos aí que a ODS número 4, o objetivo 4 visa assegurar uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade, promovendo oportunidade de aprendizado ao longo da vida para todos. Você consegue ver nessa imagem uma realidade, né? Algumas comunidades elas também enfrentam isso. E, claro, essa ODS inclui o acesso universal à educação primária e secundária, promoção da educação técnica, profissional e superior e a garantia de habilidade necessária para o trabalho decente. Então, nós estamos olhando para o futuro, não é apenas para este momento. É sempre com o objetivo de estar preparando essa geração para ter uma oportunidade no mercado de trabalho, não é apenas dar educação, mas esse ensino realmente preparar essas pessoas para o futuro, né? Então, vamos adiante. Então, nós temos aí, em seguida, nós temos o próximo, a educação. Dê uma olhada aqui nessa imagem, a gente consegue refletir que a educação é um direito humano fundamental e um motor essencial para o desenvolvimento sustentável. Ela promove o crescimento econômico, a redução da pobreza, a igualdade de gênero e a melhoria da saúde, além de ser crucial para a construção de sociedades justas e pacíficas. Então, a educação é a base de tudo. A gente tem que sempre focar em estar preparando essas crianças para que nós tenhamos também saúde no futuro, que elas estarão se preparando para isso, né? Vamos para as metas dessa ODS 4, dê uma olhada. Garantir que todas as crianças concluam o ensino primário e secundário de qualidade gratuitamente, assegurar acesso universal à educação pré-escolar de qualidade até 2030, garantir também o acesso, dê uma olhada no 4.3, garantir acesso igualitário à educação técnica, profissional e superior de qualidade,
aumentar habilidades técnicas e profissionais entre jovens e adultos, eliminar disparidade de gênero e garantir educação para grupos vulneráveis até 2030, assegurar alfabetização e conhecimento básico de matemática para todos, garantir que todos adquiram conhecimentos para o desenvolvimento sustentável. Então são muitas metas importantes, né, aí para a educação. Já na ODS 5, ela vai de encontro a 4, que também falou sobre igualdade de gênero. Nós não temos que ter uma disparidade entre homens e mulheres, mas sim que todos tenham uma oportunidade na vida. Então vamos nos aprofundar sobre isso. Dê uma olhada. A ODS 5 visa alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Isso envolve a eliminação de todas as formas de discriminação e violência contra as mulheres e meninas, além de garantir a participação plena e efetiva das mulheres em todos os níveis de decisão na vida pública e econômica. Então nós temos realidades onde essa disparidade ela é mais latente, né? Então, vou dar uma informação importante para vocês, que lá na Índia, por exemplo, milhares de bebês, meninas são abandonadas todos os anos ao nascer. Infelizmente, poucas são resgatadas, deixando o país com 7,1 milhões de meninas a menos que os meninos. Então é muito importante essa igualdade de gênero. Vamos ver quais são as metas dessa ODS, dê uma olhada. Acabar com todas as formas de discriminação contra as mulheres e meninas em todo o mundo. No 5.2, nós temos eliminar todas as formas de violência contra as mulheres e meninas, incluindo tráfico e exploração sexual. No 5.3, nós temos eliminar, dê uma olhada no 5.3, eliminar práticas nocivas como casamento infantis forçados e mutilações genitais femininas, valorizar o trabalho doméstico não remunerado, promovendo serviços públicos, infraestrutura e responsabilidade compartilhada. 5.5, garantir a participação plena das mulheres e igualdade de oportunidade na liderança em todas as esferas. E 5.6, assegurar acesso universal à saúde sexual e reprodutiva e aos direitos reprodutivos. Então, note que aqui é uma meta, uma ODS muito forte, porque realmente a discriminação entre mulheres, né, a desigualdade entre mulheres e homens e os direitos, ela é muito latente em alguns países. Aqui no Brasil a gente ainda enfrenta, mas, por exemplo, como vocês viram na Índia, nós temos aí que as mulheres, elas são colocadas de lado de forma inferior porque os homens têm mais força braçal, que é usado mais na Índia. Então, é importante entender essa realidade. Mas, dando continuidade, na ODS número 6, nós temos o seguinte: água potável e saneamento. E aqui é um dos pontos também que é muito delicado a gente entender, porque como nós falamos sobre erradicar a fome, nós falamos também ali na erradicação da fome, em questão de alimentação saudável, e a água potável e saneamento é uma das partes principais disso. Vamos dar uma olhada. Então, segundo a OMS, até 2025, cerca de 1,8 bilhões de pessoas estarão morando em países ou regiões em situações de escassez total de água. E quase metade da população mundial estará vivendo em áreas de estresse hídrico, ou seja, estarão à beira de não ter água para beber. De acordo com a FAO, né, que é a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a escassez de água já afeta quase todos os continentes e mais de 40% da população no nosso planeta. Aqui no Brasil, a gente não enfrenta essa realidade por enquanto, mas temos que ter cuidado e cuidar dos nossos mananciais, das águas doces, do tratamento de água e procurar meios aí
de tratar também da nossa água. Nós temos outra informação também, aproximadamente 1 bilhão de pessoas em todo o mundo não têm acesso à água potável e cerca de 2,6 bilhões, quase 1/3 da população mundial, não dispõe de água suficiente para saneamento básico. Isso significa que se não tem saneamento básico, a água não é tratada, gente. Se a água não é tratada, coliformes fecais, ou seja, as nossas fezes e urinas vão para a água e ela não é tratada, ficam ali. Então, são várias doenças que é possível as pessoas estarem pegando e são doenças tratáveis. Como nós vimos agora há pouco na outra ODS sobre saúde, muitas crianças morrem exatamente por causa disso, por causa dessas doenças em água que elas têm que beber porque não tem água potável. A água contaminada pode transmitir várias doenças. Pode transmitir diarreia, pode transmitir cólera, desinteria, febre tifoide, pólio. Então, apenas com o tratamento da água, a gente pode realmente cuidar de várias pessoas no mundo. Então, é importante ter essa ciência de que a água que hoje você talvez não esteja controlando, está gastando de forma que tem muita água. Na verdade, não. Nós temos no planeta uma grande quantidade de água, mas ela é água do mar, é água salgada. Ela precisa passar por um tratamento para que a gente possa beber. Não é um processo simples. Então vamos ver aí quais são as metas dessa ODS 6. Na ODS 6 nós temos aí acesso universal e equitativo à água potável até 2030. E note, equitativo, ou seja, para todos de forma igual. O que é um desafio muito grande em países que a gente não tem esse saneamento básico, esse tratamento da água, né? 6.2, nós temos o saneamento e higiene para todos, focando em mulheres, meninas e vulneráveis. Note que essas metas que a gente está falando de todas as ODS, elas conversam entre si, né? Então, focando em mulheres, meninas e vulneráveis, porque realmente são essas são as mulheres, as meninas e os vulneráveis que são mais necessitados do que os homens. Aqui não é criando uma rixa entre homem e mulher, mas é dizendo que as mulheres realmente precisam do compromisso dos homens de trazer água, de cuidar da família, de cuidar dos filhos, né? Então é muito importante essa visão dessa realidade. No 6.3 nós temos melhorar a qualidade da água, reduzir a poluição, aumentar a reciclagem. Então note que a reciclagem também está ligada diretamente aí ao tratamento de água. No 6.4 nós temos aumentar a eficiência do uso da água e garantir abastecimento. O que essa meta está falando é que a gente pode utilizar pouca água para fazer muita coisa que nós fazemos hoje. Então é aumentar a eficiência. No 6.5 nós temos gestão integrada dos recursos hídricos com cooperação transfronteiriça até 2030. E nós temos aí o 6.6, proteger e restaurar ecossistemas aquáticos até 2020. Então note que todas essas ODSs visam cuidar do nosso planeta como um todo. A ODS 6, o foco é na água. Nós também vimos o foco na saúde, no bem-estar, na fome e erradicar a pobreza. Então, é importante entender que o planeta como um todo, os países estão se comprometendo a isso, a chegar a um planeta mais justo para todos, todos tendo a oportunidade de ter uma vida boa, de ter saúde e viver de forma plena. Muito obrigado pela sua presença e até a próxima.